A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Que Deus esteja conosco nessa noite. Estamos mais uma noite tendo o privilégio de cultuarmos ao nosso Deus, né? Vamos aos avisos que se fazem necessário para o andamento dos trabalhos da igreja, tá? Lembrando aos irmãos, o segundo domingo de novembro, às 9 horas da manhã, terá uma assembleia, tá? Ordinária. Então, às 9 horas da manhã, tá, gente? Gravem aí o horário. Vai ser no segundo domingo de novembro, às 9 horas da manhã. A live nas terças-feiras do Ministério Infantil, que é feito com a tia Ju, vai ser na quinta, essa semana, tá? Vai ser uma live especial. Então, em vez de ser na terça, vai ser na quinta-feira, às 19h30. Tá? Então, vocês que conhecem alguém, avise, sobrinhos, colegas. Quinta-feira, às 19h30. Tá? No canal do Facebook da igreja mesmo. E todas as quartas, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração, tá? Aqui na igreja, que também é transmitido, tá? Na nossa página do Face ao vivo. Então, basicamente são esses 3 avisos que se fazem necessários. E gostaria agora que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Quero saudar, tá? Os irmãos que nos visitam nessa noite. Fique à vontade na casa do Senhor e volte sempre que quiser. Então vamos lá. A palavra do Senhor fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A palavra do Senhor, ela traz, né, para a gente, e é um momento de alegria, porque a gente sabe que o nosso trabalho, se for para a honra e glória do nosso Deus, ele nunca é em vão. Se atingir uma pessoa, é o que Deus quer. É o que Deus quer que atinja pelo menos uma, ele já fica feliz, porque está dentro do propósito dele. Então, esse versículo, como eu falei, ele nos traz muita alegria mesmo. Porque para a honra e glória do nosso Deus é que são feitas todas as coisas. Não é para mim, não é para o pastor, não é para homens, mas para a honra e glória do nosso Deus. Então, dentro desse versículo, eu quero avisar que nós encerramos, né, os estudos feitos com os teens e os kids, os juniores, que era feito toda quinta-feira comigo, né? O do Ministério Infantil ainda continua com a tia Ju, mas os estudos feitos todas as quintas-feiras nas lives, ela já teve encerramento. E nós vamos estar passando para a igreja, de uma maneira bem rápida, os trabalhos feitos, né? Sei que alguns irmãos acompanharam, mas nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Então, nós aprendemos muito sobre, né? O primeiro passo, nós aprendemos sobre o apóstolo Paulo, tivemos um estudo um pouco pequeno, né? Mas nós tivemos um estudo sobre o apóstolo Paulo. Também tivemos um estudo sobre a Páscoa, né? Que depois, se você não viu, está gravado, tá? Lá no Face da igreja, você pode estar assistindo depois com calma, para você não ficar de fora, né? Também tivemos os estudos dos profetas menores. Que bênção! Confesso para vocês que Deus falou muito ao meu coração sobre os estudos dos profetas menores, né? Que Deus, ele usa mesmo, às vezes ele muda até a vida da pessoa para viver o que ele quer falar ao povo, né? Precisa de ser forte. E foi um dos estudos dos profetas menores que nós tivemos. Então, nós tivemos os 12 estudos, que foi uma bênção, e também está lá no Face da igreja. Também fizemos, né, algumas dinâmicas dentro desses estudos. Sempre quando acabava o estudo, nós lançávamos nos grupos dos adolescentes e dos juniores, para que eles pudessem assistir
e junto responder ao questionário. Os nossos adolescentes e nossos kids estão ótimos, porque todos os lançados foram respondidos, né? Então, queriam responder até mais, só que a gente, para todos participarem, né? A gente fez responder um tanto para que todos pudessem participar, tá? Então, e mediante disso, eu quero agradecer, tá? Todos os adolescentes juniores envolvidos, tá? Dentro dessas perguntas e respostas, que é muito importante para melhorar o aprendizado, tá? Também tivemos aí o nosso congresso, né? Tivemos o nosso congresso, foi um período novo, porque ninguém estava esperando a pandemia. Desde o ano passado, nós estávamos, né, falando com os nossos adolescentes sobre o congresso desse ano, só que aí veio a pandemia, a gente ficou meio sem saber o que fazer, ficamos também, né, um período para esperar o que ia acontecer, só que, enfim, não acabou, não cessou, então nós tivemos que fazer para que os nossos jovens e os nossos adolescentes não ficassem sem ministração. E Deus falou muito aos nossos corações, porque realmente foi um período que nós não esperávamos. Como não podíamos ficar juntos, né? Porque é muito bom você planejar estar junto. Então, não tivemos esse momento, tá ok? Mas Deus nos sustentou e Ele quis dessa maneira. Não foi eu que quis, não foi dentro da liderança, mas foi o que Deus quis naquele momento para nós, tá? Nós obedecemos e agimos com toda a prudência para não ter risco, né? Não trazer risco para ninguém. E foi uma bênção. Então, nós temos agora um testemunho, tá? Por isso que eu falo que é muita alegria, porque a palavra do Senhor, ela se confirma. Que ela fala, né, que os nossos trabalhos não é em vão no Senhor. Então, quando eu ouço, eu fico muito feliz. Então, nós temos um testemunho, tá? De uma adolescente, adolescente. E ela trouxe para a gente o que ela aprendeu. Isso foi muito gratificante para nossas vidas, tá? Enquanto passa aí, quem por alguma forma viu ou queira trazer para a gente algum testemunho, queira falar, fique à vontade, tá? Está aberto à igreja, dentro do congresso, dentro de algum estudo, alguma maneira que Deus falou ao seu coração, fique à vontade. É só levantar a mão que a gente leva o microfone até você, tá bom? Então, será que vou conseguir rodar? Então tá, pediu para aguardar um pouquinho. Então vamos lá. Não podemos ter medo, não podemos ter preguiça, temos que amar a Deus. Tudo que a gente não conseguir, temos que tentar até conseguir. E na live da tia Lu, eu aprendi sobre os profetas menores, que eles ouvem de Deus e falam ao povo. E aprendi também o congresso sobre sonhos de Deus e os meus sonhos, que falou que tenho que levar os meus sonhos e os meus projetos na mão do Senhor. Amém. O nome dela é Ananda, tá? Ela é uma bênção para a gente, assim como também todos os nossos adolescentes, todos os nossos teens. E foi um momento que ela trouxe, né, para a gente o que Deus falou ao coração dela. E isso é muito gratificante. Não para o nosso crescimento, não, mas para saber que é para a honra e glória do nosso Senhor. E que vale a pena servir e trabalhar na obra do Senhor. Amém? Então, vamos louvar ao nosso Deus. Estar junto dos nossos filhos, ensinar no caminho, não é o caminho, tá? Ensinar no caminho significa que nós estamos juntos, não é só vai, não. Significa que nós estamos juntos, né? Porque quanto mais unidos tiver a família, mais difícil vai ser para se arrebentar, né? Então, Deus, Ele nos sustenta quando Ele está presente, quando a família está unida, Ele nos sustenta. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, tá? Sobre realmente família. A nossa família tem que estar edificada no Senhor, somente no Senhor, porque senão ela não dá certo. Algo não vai dar certo.
Porque se nós estivermos baseados em coisas que não são do Senhor, é uma casa construída na areia, né? Ela não é edificada da maneira correta. E se hoje você tem algum membro da sua família que não serve ao nosso Deus, que ainda não se decidiu, é triste, a gente pensa, né? Poxa, tal pessoa podia, da família, mas é o tempo de Deus. Mas nós temos que fazer, é orar. Porque a gente não sabe o tempo de Deus, e Ele tem que ver na gente o testemunho. Porque não basta só deixar o tempo de Deus, porque Deus quer que nós levamos a palavra dEle. Então tudo é no tempo de Deus, mas Ele quer nos usar. Ele quer nos usar para que a gente possa viver um novo de Deus na nossa vida. E a gente só tem um novo de Deus na nossa vida se a gente tirar o que a gente quer e colocar o que Deus quer para nós. Tá? Então, volte a sonhar. Coloque nas mãos do Senhor o seu filho que de repente não está na presença do Senhor, o seu pai ou a sua mãe, ou seu irmão que ainda não conhece. Coloque nas mãos do Senhor, ore, né? Volte a sonhar, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Então viva um novo de Deus na sua vida. Amém. Então, os irmãos, sinta à vontade, tá? Quiser levantar para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus com toda alegria, fique à vontade, fique de pé, você que se sinta à vontade, tá? a tua glória, ó Deus.
saber que Deus, Ele está aqui para realizar sonhos, né? Que Ele está aqui, foi o que eu falei antes, que nós possamos colocar diante do Senhor as nossas famílias, as nossas lutas, as nossas adversidades. Então, que Deus, Ele venha realmente, que possamos deixar Deus trabalhar em nossa vida para que possamos viver o novo dEle na minha vida e na sua vida. Novos sonhos, novas realizações.
gente abrir, basta deixar Ele entrar. Então, vamos no nosso próximo louvor. Os irmãos que se sentirem à vontade em trazer os seus dízimos, suas ofertas ao altar do Senhor, fiquem à vontade. Continue com seus pensamentos ao Senhor, continue a louvá-lo. Esse novo louvor que nós vamos estar agora fala muito, né, da presença de Deus em nossas vidas. Então que você feche os seus olhos e abra o seu entendimento, o seu coração, para que você venha ser tocado por esse louvor, né, pela presença de Deus na nossa vida. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
Louvado seja nosso Deus. Que Deus abençoe este louvor, que Ele possa recebê-lo como cheiro suave. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, você que está conosco aqui, você que está na sua casa. É um prazer tê-lo conosco. Que Deus abençoe. Que neste momento Deus tenha falado ao seu coração louvor, que possa falar agora, durante a palavra, a explanação da palavra de Deus também, daqui a pouco. Nós queremos agradecer a Deus. Irmãos, eu gostaria de aproveitar um pouquinho do tempo, pedir desculpas aqui à nossa preletora, mas eu queria fazer um agradecimento. Quero falar da nossa equipe, a equipe pandemia, né? A equipe que teve que se virar nesse período que nós não esperávamos, nós não tínhamos planos para isso. Eu quero agradecer a Deus por você, meu irmão, minha irmã, que não desistiu de fazer a obra de Deus. Mas eu quero compartilhar com você que nesse período, irmãos, quando lá no março, acho que na segunda quinzena, quando nós aqui reunidos, uma quarta-feira, eu disse que nós precisávamos suspender os cultos presenciais, obedecendo assim um decreto municipal, estadual e até nacional, que nós não podíamos nos reunir mais por conta da pandemia. Eu confesso para os irmãos que eu não sabia mais o que fazer em relação aos nossos trabalhos presenciais. Então, naquela semana, no domingo seguinte, nós não fizemos culto. Na quarta seguinte, o irmão Fred começou com a live, o culto. E eu quero dizer que não foi eu que inventei live aqui. Na verdade, eu confessei para alguns irmãos que eu particularmente nem gostava desse negócio de aparecer atrás de câmera. Não tinha interesse nenhum nisso. E tinha conversado com Deus há poucos dias antes, dizendo: Senhor, se for para alguém me conhecer, saber se eu prego ou se eu não prego, eu não vou usar a mídia para fazer isso. Então, eu não vou fazer dessa forma. E eu não sabia que Deus iria permitir uma pandemia, que viesse uma enfermidade que mataria muitas pessoas, adoeceria muitos, inclusive muitos de nós. E ali estava uma situação, uma circunstância, que eu entendo que é uma prova para Deus conhecer as nossas intenções e o que nós temos. Então Deus usou ali o irmão Fred, ele começou na quarta-feira, e eu achei legal esse negócio, bom. As irmãs do Ministério Infantil começaram com a live na terça, e já fazendo também, isso me incentivou a fazer. Na quinta-feira, a irmã Luciene, e eu comecei a pregar agora na mídia, né, como estamos fazendo, e hoje eu entendo que nós não temos como outro jeito de pregar, senão também na mídia, porque tem pessoas do outro lado que dependem disso. Então nós estamos vivendo um tempo da igreja diferente, que nós precisamos nos adequar a ele. Feito isso, irmãos, agora como fazer as reuniões? Aí eu conversando com a irmã Alessandra um dia, eu falei: irmã, e agora? Com o meu grande conhecimento de informática, de internet, aí ela falou: pastor, tem como fazer. Me informou umas ferramentas, nós fizemos nossa primeira reunião de liderança, e foi uma coisa muito interessante, uma coisa rica. E a gente passa agora a ter uma condição de se ver, de se falar, através desse instrumento, e a gente alcança pessoas de todos os lugares onde é possível ir. E a palavra de Deus tem ido longe. E eu quero agradecer a Deus por você, meu irmão. Meu irmão João treinou, estudou para que pudesse estar apto para ajudar a gente aí, tem feito isso, louvado seja Deus também. Então eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã. Se eu não falei o nome de alguém, minha esposa tem sido minha parceira nisso, até na Covid ela foi juntinha comigo, pegou a parte pior, e estamos juntos aí. Meu filho Emanuel tem me ajudado lá na produção quando eu tenho que fazer alguma coisa de casa. É ele que faz iluminação, prepara tudo, deixa tudo preparadinho para mim também. Então Deus proporcionou. Então eu quero dizer para você que não foi o pastor que teve grandes ideias e fez, mas não, Deus usou os seus servos e servas para que juntos pudéssemos ser cooperadores da obra de Deus. Mas eu quero falar, aproveitando das lives das irmãs, eu quero dar um testemunho. Eu quero falar de uma menina igual a Amanda, né? Ela viu as lives de vocês. Vocês fizeram lá em Israel, há muito tempo atrás. Lá no segundo livro do Reis, capítulo 5, a palavra de Deus fala de uma mocinha, uma jovem, eu não sei se uma criança, um adolescente, mas havia um capitão da guarda da Síria que tinha lepra. E os sírios tinham pegado uma menina de Israel e trago para a Síria e a escravizado. E ela agora era escrava de Naamã. E essa moça, acredito que ela foi treinada em casa, foi ensinada na sua casa, e na sua casa ela aprendeu sobre a fé em Deus, a fé do Deus de Israel. E ela vê que o seu senhor tinha uma praga, uma lepra de muito tempo já. E ela fala para a senhora, para a esposa, olha, se ele for lá na minha terra, ele pode ser curado, porque lá tem um profeta que pode curá-lo. E esse homem foi falar com o rei permitiu que ele fosse, deu ouro e mandou uma carta para o rei. Só que o rei não tinha fé
que essa menina tinha. Então a fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Daí a importância das nossas participações nos eventos da igreja de Jesus. Essa menina deu esse testemunho. Esse homem foi até Israel, se encontrou com Eliseu, que era o profeta do momento. O rei da época era o rei Jorão, filho de Acabe. E esse homem se depara ali agora com Eliseu. Eliseu passa para ele o que ele tinha que fazer para ser curado daquela lepra. E ele vai ser curado. Com 7 vezes que ele mergulha naquele rio, ele é curado. Mas a coisa mais importante que acontece disso tudo, irmãos, é que quando ele vai ser curado, ele reconhece o senhorio de Deus, Deus de Israel. Se você ler o texto ali no capítulo 5, no finalzinho, você vai ver que esse homem dá um testemunho de conversão. Porque ele pede para Eliseu para dizer: olha, Senhor, quando eu for com o meu senhor, que era o rei da Síria, para que ele sacrifique para o Deus dele, que o Deus não fique triste comigo, porque eu tenho que ir com ele. Ou seja, já não era mais a prática dele, a idolatria da Síria. Ele agora aceitou que aquele Deus que o curou era o Deus verdadeiro. O que eu quero te falar nessa noite, irmãos? A importância de nós, pais, ensinarmos a palavra de Deus para nossos filhos. A importância de nós, como igreja, não deixarmos de falar da palavra de Deus para nossos filhos. E a importância de nós orarmos pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Tá bom? Então eu quero dar esse testemunho dessa mocinha. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que, além da circunstância, ela foi escrava, estava longe dos seus pais, longe dos seus familiares, mas ela aceitou permanecer fiel a Deus. A maior herança que nós podemos dar para os nossos filhos é a palavra de Deus, é a fé em Deus, que mesmo se Deus nos tirar da vida deles, eles vão permanecer fiéis e vão permanecer com fé para poder sobreviver neste mundo guardado por Deus, porque eles terão fé e esperarão no Senhor. E eu quero orar pelas nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos aniversariantes. Semana passada eu não estava aqui, mas Daniel fez aniversário, né? Semana passada. Irmã Joana, eu orei por ela dia 10, mas na verdade ela fez dia 17, então irmã Joana também. A Lília, filha da irmã Cristina, a Lília Paulo, e o Gilcimar, irmão do Lúcio, né? Gilcimar Torres, também. Se há mais alguém que eu não me lembro, irmãos, irmãs, aqueles pais de adolescentes que ainda não estão com nome, vocês podem mandar para nós as datas, para a gente poder falar dos aniversários deles, orar por eles também, tá bom? Eu quero orar, quero pedir a Juliana, que vai ser a nossa palestrante, que vem aqui, eu quero orar por ela também. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nesta noite de estarmos aqui para louvar e engrandecer o Seu nome. Pedimos que o Senhor receba este culto, Senhor Deus, como cheiro suave. Receba também os dízimos e ofertas, Senhor Deus, dadas com amor pelos Teus servos e servas. Quero te pedir aqui para as crianças aqui reunidas, Senhor Deus, que nós pedimos que o Senhor possa guardá-las e protegê-las. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ao entrar nos seus corações, que nunca saia, Senhor Deus, mas que dê o devido crescimento na vida delas, assim como crescerão naturalmente, possam crescer espiritualmente. Para que seja qual for a circunstância, Senhor Deus, essas crianças, jovens, adolescentes, sempre estejam prontos a dar uma resposta de fé, uma resposta que agrade, que exalte o Seu nome. Abençoe a nossa igreja, a ponto que nós, pais, possamos, em nome de Jesus, ter o privilégio de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Muito obrigado pelo Ministério Infantil, muito obrigado pelos adolescentes, muito obrigado por cada irmã, Senhor Deus, irmão, que se esforçou, que tem se esforçado para a sua obra. As circunstâncias não atrapalharam a sua fé. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas. Quero agradecer para os aniversariantes, pela vida do Daniel, que ele possa contar os seus dias na sua presença, mesmo que seja uma criança, mas que seja cheia do seu Santo Espírito, que cresça no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Abençoe também, Senhor Deus, ali, a irmã Joana, dê saúde à Tua serva e muitos anos de vida a ela. Quero pedir ainda, Senhor Deus, pela vida da irmã Lília, pelo irmão Gilcimar, que o Senhor possa abençoá-los e a cada dia, Senhor Deus, eles possam saber contar os dias na Sua presença. E o Senhor dê saúde e uma unção na vida de cada um destes, Pai, porque nós carecemos da Sua graça, carecemos da Sua misericórdia. Quero agradecer pela vida da irmã Juliana, pelo que o Senhor tem feito, como tem usado a família, como tem usado a Tua serva na obra do Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor a vida dela, Pai, e pedir que o Senhor use, Seu Santo Espírito possa usá-la e ela possa estar sendo usada pelo Senhor e ricamente usada, Pai. Se nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, eu não posso esquecer da irmã Camila, tá?
Mas Camila também foi a que preparou ali a nossa volta para o culto presencial. Boa noite, igreja. Eu já posso ir embora, né? Já teve o louvor, o pastor já trouxe uma palavra e graças a Deus falou muito ao meu coração. A gente trouxe um esboço e Deus preparou outro no meu coração agora. Antes de começar, né? O pastor já orou. Eu queria pedir às famílias que se juntassem. Os filhos, os pais, seus filhos sentem perto do papai e da mamãe. Quem não estiver com os pais aqui na igreja, quem não estiver com os filhos, não se sintam constrangidos, tá? Porque a palavra do Senhor não vem para nos constranger. Amém, igreja? Então, vamos lá. Eu queria que colocasse o primeiro slide, por favor. Boa noite para quem está em casa também, né? Tem essa ferramenta nova que a gente tem usado, mas na igreja ainda não é hábito meu, pelo menos. Então, o nosso tema de hoje fala sobre espelho, né? Eu vou ficar mais aqui na frente, depois eu me coloco atrás. Que tipo de espelho nós estamos sendo? Você aí em casa, você aqui, nós vamos fazer uma dinâmica bem rapidinha, né? Os pais se coloquem na frente dos filhos, por favor. Como espelho mesmo. Eu tenho aqui o meu espelho, ó. Como espelho. Cadê? As crianças próximas da mamãe e do papai, os papais, peguem seus filhos, os adolescentes, jovens, quem tiver aí, em casa também. E nós vamos fazer uma dinâmica assim, é um quebra-gelo para a gente ficar mais à vontade, tá bom? Quando nós viemos para cá, para a igreja, né, quando nós fomos nos arrumar, nós vestimos a nossa roupa e fomos diante do espelho. Correto, igreja? Então, levanta aí, mamãe e papai. Fica de frente para os filhos. Fica de frente para os filhos. E aí, quando eu fui lá para o meu espelho, a primeira coisa que eu fiz, eu escovei os meus dentes. Então, você vai escovar os dentes na frente do seu espelho. Filhos, escovem o dente na frente do seu espelho. Então, você vai fazer tudo que o seu pai ou a sua mãe estão fazendo, você vai repetir, ok? E aí, eu arrumei o meu cabelo. Cadê os pais? Os pais que são os espelhos. Entendeu? Então, tudo que os seus pais fizerem, vocês vão repetir. Eu fui para as mamães, né? Passei aquela maquiagem, o papai passou o gel no cabelo. Vamos repetir. E aí, quem usa gravata, né? Já não é mais usado mais. Vamos lá, ajeita a gravata, o papai e a mamãe. A mamãe já foi lá no guarda-roupa umas 3 vezes trocar de roupa, né? Veste, tira, porque mulher é assim antes de vir para a igreja. O que eu quero trazer para vocês nessa noite sobre isso? Se lá fora da nossa casa, as pessoas estão nos observando, estão olhando para o que nós estamos fazendo, imagina dentro das nossas casas. Então, o que eu quero trazer para vocês essa noite é que tipo de espelho nós estamos sendo para os nossos filhos. Podem se sentar. Será que eu tenho sido um bom reflexo? Né? E eu falo como mãe também. E eu quero trazer para vocês a leitura bíblica em Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Se vocês puderem projetar. Prometo que eu vou ser bem breve, tá? Mais breve que nas lives. E lá na nossa amiga Bíblia, como eu costumo dizer para os meus pequenos, né? Eu estou acostumada a falar para as crianças, e é um desafio muito grande falar para os adultos, mas acredito que Deus que vai trazer a palavra. Diz bem assim, a partir
Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que se cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inclinarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém, igreja? Lá nas antigas escrituras, antigamente, a educação dos filhos era de total responsabilidade da família, né? E hoje, como é que tem sido isso, né? Antigamente, as questões religiosas, as aptidões, né? Ou as coisas que as crianças aprendiam para o seu dia a dia, os meninos, eles eram treinados para a batalha, em casa, e tudo isso eram as instruções dadas pela família. E hoje? Hoje, muitas coisas estão invertendo os valores, né? Para quem nós estamos transferindo essas obrigações? Nós estamos nos adequando ao que o mundo ensina ou o que a palavra de Deus nos manda falar, que nós acabamos de ler? Que o que eu passar para os meus filhos precisa alcançar os filhos dos meus filhos. Como é que tem sido isso na sua vida, na minha vida, né? A gente costuma dizer que filho dá muito trabalho, e dá mesmo. Pode soltar o primeiro slide, o segundo, né, no caso. Filho dá muito trabalho, e não vem com manual, né, como está ali, ó. Eduque, já foi até falado aqui, né? Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da sua vida não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E essa pergunta que está ali, geralmente quando nasce um bebê, né? Chega aquele monte de gente para dar palpite. Porque muitas pessoas, elas usam a seguinte fala: filho não vem com manual. E aonde está o manual dos nossos filhos? Eu costumo dizer que sim, filho vem com manual. E não é difícil criar um filho. Criar um filho é muito fácil. Difícil é educar. Educar um filho nos caminhos do Senhor é muito difícil. Mas Deus nos deixou o manual sim. E o manual é a Bíblia, a palavra do Senhor. E quando nós orientamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, a probabilidade deles terem uma vida bem-sucedida é muito grande. É muito maior do que eu deixar ele, vagando por aí. Né? Como a tia Lu falou aqui, ensina a criança no caminho. Como eu tenho ensinado esse no caminho? Eu tenho deixado ele ir ou eu tenho ido junto, do lado? Tenho incentivado, tenho dado apoio. E é assim que a gente aprende a andar no caminho, aprendendo a palavra do Senhor, indo junto, né, caminhando com os nossos filhos, incentivando eles na obra do Senhor. Como ele vai querer trabalhar na obra do Senhor se eu não incentivo o meu filho, se eu não faço também a obra do Senhor? E a obra do Senhor, meus irmãos, não é só trabalhar, né, estar em evidência na igreja. A obra do Senhor é qual é o testemunho que nós estamos dando no nosso dia a dia.
Pode passar o próximo slide, por favor. O slide 4. Quais valores estamos priorizando? Né? É muito complicado, às vezes, a gente cobra muito dos nossos filhos, né? Estuda. Olha, eu não vou comprar isso, eu não vou comprar aquilo. Né? Ou então, nós damos além do que eles precisam. Oferecemos coisas que às vezes são insignificantes na vida deles. Né? E aí, se eu cobro o estudo e eu não estudo, se eu cobro o estudo e não sento junto com ele, que exemplo eu estou dando? O que eu estou priorizando na vida dele? Só a minha cobrança? Né? E às vezes, nós também temos atitudes consumistas, né? Imediatistas, queremos tudo do nosso jeito. E aí, quando o nosso filho é imediato, ele quer ali na hora, o que a gente faz? Tem que esperar. Não é no seu tempo. Mas e nós? O que nós, pais, passamos na vida dos nossos filhos? Qual é o reflexo que você tem sido? Nós somos espelhos. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Por favor, o próximo slide. E lá em Provérbios é um livro que fala muito aos filhos, né? Tem muitos ensinamentos. Como eu costumo dizer, a Bíblia é o maior livro de aventura. Através dela, nós temos conhecimento sobre todas as coisas que nós precisamos. E às vezes a gente quer buscar teóricos, a gente quer buscar grandes palestrantes, mas é na Bíblia que o maior autor do mundo deixou para a gente aprender. E lá em Provérbios fala sobre a correção. Filhos, se o papai e a mamãe já, deu uma palmadinha, deu uma varadinha, é porque ele te ama. Mas eu não estou falando, papai e mamãe, daquela correção que vai machucar o seu filho. Eu não estou falando daquela correção quando a ira te toma, porque não é fácil, né? Os filhos, eles às vezes puxam a nossa ira. E o inimigo também conhece o nosso limite. Ele também sabe até onde nós suportamos a nossa ira. Mas corrigir com amor, corrigir com a conversa, corrigir o diálogo em família, dentro da palavra do Senhor, isso é muito gratificante. E às vezes, se precisar, filhos, da varadinha, a palavra do Senhor fala que ai do pai que esconde a vara do seu filho, o seu filho o irá envergonhar. Olha que responsabilidade que nós temos. Se você esconde a correção do seu filho, ele vai te envergonhar diante da sociedade. E aí, de quem é a culpa? Aonde está o culpado? Quem nós estamos culpando? Pela responsabilidade da educação dos nossos filhos. Outro dia eu li um artigo, um artigo evangélico, não lembro agora qual é a referência, mas falava sobre essa questão de educação e criação. Até os animais criam. E às vezes criam melhor do que nós. Né? Os animais, eles cuidam do alimento, cuidam de manter as suas crias bem abrigadas, mas só nós temos o privilégio de educar. De educar não para um determinado tempo, mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que nós temos o privilégio de educar os nossos filhos para a vida eterna. Uma educação espiritual, um cuidado da alma, não é um cuidado material. Não é aquele cuidado que vai te alimentar e vai saciar aquela fome imediata. É um cuidado que nós podemos alimentar os nossos filhos para o resto da vida.
para uma vida de compromisso com Deus. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse vídeo fala um pouquinho sobre esse reflexo. É um pouco forte, mas quando eu assisti, eu me coloquei como mãe. Que tipo de espelho que eu tenho sido na vida da minha filha? Será que quando ela crescer, ela vai querer ser como eu? Ou ela vai querer ser como uma amiga da escola? Como a sua professora? Nós somos o maior reflexo na vida dos nossos filhos. E às vezes a gente tem transferido isso para outras pessoas. Estamos invertendo os valores, os papéis, esquecendo que quem cuida é Deus. E eles estão vendo. Os nossos filhos veem tudo que nós fazemos. Reflete diretamente na vida dos nossos filhos. Não é indiretamente não, irmãos. A nossa responsabilidade diante da sociedade é muito pequena. Porque hoje a sociedade inverteu os valores. Os pais não são mais responsáveis pelos atos dos seus filhos. A sociedade, ela está querendo ocupar o lugar da família. Mas diante de Deus a nossa responsabilidade é muito grande. Sabe por quê? Quem te deu essas coisinhas preciosas que vocês têm foi o próprio Deus. Ele só te emprestou por um tempo, para que você aprenda o amor de verdade, para que você aprenda a ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Não vai pensando, ai, Deus teve misericórdia de mim, me deu um filho. Não. Ele te deu um filho para também tratar a sua vida. O seu filho é um tratamento para a sua vida também. Pode passar o próximo slide, por favor. Como nós vimos no vídeo, né? As crianças veem, as crianças fazem. Que exemplo você tem dado para os seus filhos? É muito difícil, no mundo de hoje, ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Mas quantas vezes você colocou a igreja na frente do seu filho? O que é que tem te desligado do seu filho? O que é que tem te afastado dele? É o trabalho? É a igreja? Não vai pensando porque você é religioso, porque você serve, você trabalha na igreja, que está tudo bem na sua vida, não. A igreja também te afasta de Deus. Os trabalhos da igreja, o excesso de trabalhos na igreja também te afastam de Deus. O seu trabalho tem sido prioridade na sua vida? Ah, mas tia Ju, eu vou usar tia Ju, tá? Mas tia Ju, eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Mas e o Deus que te dá a provisão? Você tem depositado a sua fé nele? Ou você tem depositado a sua fé no seu trabalho? Nós somos espelhos. Será que o meu filho vai querer trabalhar o tanto que eu trabalho lá na frente? Será que esse reflexo foi bom para a vida dele? Se foi, amém. Glória a Deus. Mas se não foi, se não tem sido, meus queridos, vamos rever os nossos conceitos. Porque os nossos filhos, eles olham tudo que nós fazemos. Eu tive uma criação cristã. A minha avó era o meu exemplo. Minha mãe, meu avô. Infelizmente, meu pai não servia na palavra do Senhor. Ele não vinha à igreja com a gente. Ele não tinha interesse nenhum. E desde quando eu me entendo por gente, eu orava pelo meu pai. E pedia para que o Senhor libertasse ele do mundo. E daquele mundo que talvez eu nem entendia, né? Para uma criança. E os meus maiores exemplos eram as minhas
mulheres de exemplo. A minha mãe, a minha avó. E cresci assim. Cresci não tendo meu pai como meu exemplo de fé. E orei, até que um dia, eu adulta, falei que eu não ia orar mais. Que eu tinha cansado. Eu errei? Não, porque era o meu coração. Eu fui honesta com Deus. Tem hora, irmãos, que a gente precisa de ser honesto com Deus. Tem hora que a gente precisa falar, Senhor, já deu. Cansei, o Senhor conhece o meu coração, mas eu cansei. E aí Deus entrou com outras pessoas na vida do meu pai. Entrou com providência na vida dele, ele foi transformado e ele foi curado. E não é a cura da carne não, meus queridos, é a cura da alma. Meu pai teve transformação na vida dele, que hoje eu falo, eu não me lembro do meu pai de antes. E eu glorifico a Deus pela minha oração de criança, porque a minha oração quando eu fiquei adulta, eu desisti. Eu cansei de orar. E a criança não cansa, porque a criança vê nos pais super-heróis, vê nos pais uma imagem que os adultos não conseguem ver. Tem uma palavra, uma frase que eu costumo dizer, que é melhor educar a criança do que reformar o adulto. É mais fácil, porque a criança ela tem um coração aberto, ela não tem vícios. Vamos investir nas nossas crianças, vamos ser exemplos de verdade. Às vezes cobramos tantas coisas, tanta rotina desnecessária. E a palavra do Senhor e o sentar junto. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse vídeo, essa imagem é muito interessante, né? Qual é o espelho do seu filho? Quantas vezes, principalmente agora, nessa época de pandemia, eu aprendi muito, né? Para quem não sabe, também eu trabalho com educação infantil, né? Hoje eu não estou em escola, mas eu tenho trabalhado com crianças. E quantos pais que sempre transferiram a responsabilidade da educação escolar dos filhos totalmente para a escola? Quem já fez isso? Eu não fiz porque eu tenho uma outra visão, mas eu também conheço pessoas que têm a mesma visão que eu e já transferiram a responsabilidade para a escola. Família, a escola não faz milagre educacional. Lá não tem deuses e deusas na educação infantil, ensino médio, no fundamental, não tem. Eu costumo dizer que 50% do crescimento educacional de uma criança é responsabilidade da família e da escola. Não é, Alessandra? Se a família não estiver junto, não pense que a escola vai fazer milagre. Não pense que uma professora com 30 e às vezes até 40 alunos, tá? Vai conseguir enxergar o problema só do seu filho, não. Mas você que conhece o seu filho em casa, vai. Com certeza. Eu tenho 2. Júlia e Davi são totalmente diferentes. A Júlia tem uma facilidade incrível em aprendizagem. O Davi tem uma facilidade incrível em cálculos. Né? Ele é muito rápido para matemática, mas para as letras ele não é tão rápido quanto a Júlia. Será que na escola a professora vai identificar sozinha isso? Não. Para quem nós estamos transferindo as responsabilidades de pais? Para o pastor? Pastor, ora pelo meu filho, porque ele me pediu para comprar um celular, pastor, e eu não quero comprar esse celular, pastor. Mas conversa com ele, pastor. Pais, eu estou dando esse exemplo aqui, irmãos, porque é verdade, eu já vivenciei isso, tá? Pais pedindo para que o pastor conversasse com o filho
porque ele não tinha condições de comprar um celular. E o não, e a correção, e a vara, ficou aonde? Nós transferimos a responsabilidade. O pastor também não faz milagre, porque ele é tão humano quanto nós. O nosso cuidado é joelho no chão, é família na mesa, é Bíblia aberta. Esse é o nosso cuidado. Às vezes transferimos para os seus responsáveis, né, líderes de igreja, transferimos para os avós. Quantos filhos que estão sendo criados por avós? Aí depois fala bem assim, mas a avó estraga neto, né? Estraga mesmo. Claro que estraga. É o papel delas, gente. Papel de avó não é criar neto, não. E graças a Deus por aquelas que conseguem educar os seus netos. Quando eu falo que as avós estragam os netos, não é porque é culpa delas, não. A avó é para dar carinho, a avó é para dar amor. A avó não tem obrigações sobre aquela criança. Ela tem obrigação de orar, assim como nós. E não de assumir um papel que não é mais dela, porque ela já está cansada. Se nós que somos pais temos uma imensa dificuldade em administrar o nosso cansaço, que dirá as avós? Que dirá as avós, que às vezes são mães de muitos filhos, né? E aí nós precisamos ter cuidado para quem nós estamos transferindo a responsabilidade como pais. Sabe por quê? Às vezes, aquele problema que você não está enxergando na vida do seu filho, para as meninas, né? Um rapazinho do lado de fora está enxergando. Papai, você já chamou a sua filha de princesa? Porque se você não chamou, ela vai encontrar um príncipe não tão encantado, que vai chamar ela de princesa, que vai colocar ela no colo e que vai conversar e ouvir todas as lamentações dela. Olha que maravilha, vai achar o príncipe encantado. E que não vai ser tão encantado assim, que pode causar danos para o resto da vida da sua filha. E mães, vocês têm sentado com seus filhos e conversado? Tem sido amiga? Pais também? Sabe por quê? Às vezes o que a gente não enxerga, o traficante enxerga. Ele tem uma visão incrível para ver os pontos fracos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, as carências que eles têm. Na escola, aqueles amigos, sabe, com ideologias diferentes das nossas, estão lá, de braços abertos, para abraçar o sofrimento do seu filho. E às vezes, né, a gente não para pensar, não para ter esse cuidado, porque estamos muito ocupados procurando de quem é a culpa do meu filho rebelde, né? Às vezes são fases da vida, a minha criança que está passando várias fases, o meu adolescente que está passando várias fases, o meu jovem que está passando por suas fases. As fases não vão acabar. As fases vão ser para o resto da vida. Hoje o Davi me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, mãe, a vovó vai se preocupar com você até quando? Falei, filho, enquanto ela respirar. Porque ela é mãe. Ai, mas você vai ficar assim também? Vou. Porque eu sou mãe. E aí, qual vai ser a sua preocupação com seus filhos? Só porque eles saíram num tempo de chuva? Ou porque eles estão sumidos há dias? Tenho certeza que tem muitas mães que choram pelos seus filhos que somem,
Eu vivenciei isso na minha família. Quantas vezes que a minha avó orou pelo meu tio e ele não aceitou Jesus. Mas eu tenho certeza que ela morreu certa de que ela cumpriu o papel dela em orar. E às vezes não tem explicação, irmãos, para aquele problema que tem acontecido na vida dos nossos filhos. E quando não tem explicação, nós precisamos orar, interceder, porque nem tudo vai ter uma explicação. E na palavra de Deus diz que coisas acontecem para que a glória do Senhor prevaleça, para que as pessoas vejam através daquele problema a glória de Deus. Né? Pode passar o próximo slide, por favor. Você precisa ser exemplo. Né? Falamos muito sobre espelho, sobre exemplo. Qual DNA que você tem inserido na vida do seu filho? Porque ter um filho é também colocar um DNA na vida dele. Que tipo de espelho você quer ser para o seu filho? Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar na palavra. Mas não adianta eu só mandar ele fazer não, irmãos. A gente precisa praticar junto. Às vezes falhamos tanto na educação dos nossos filhos, porque nos preocupamos com coisas passageiras. Pode passar o próximo slide. Nós colocamos uma criação complicada, uma criação de crianças impossíveis de serem controladas. Né? Ali naquele texto ali fala que todas as pessoas grandes foram um dia criança, mas poucos se lembram disso. Quantas vezes que nós chamamos a atenção das crianças por diversas situações? Aí entra a avó. Aí a avó vem e fala bem assim, nossa, até parece que você era santo. Até parece que você não fazia isso. O Fred era um menino de ouro, mas tem tanta cicatriz. Eu imagino o quanto que a minha sogra não vivia com o coração na mão. Aí vem ele, Davi, pelo amor de Deus, não faz isso, Davi não faz aquilo. Ah, Fred, nunca foi criança, né? Quantas vezes que eu olho para a Júlia e parece que eu estou vendo alguma coisa lá do passado, nos gestos. Aí eu olho, meu Deus, faz a mesma coisa que eu. Será que eu estou satisfeita com o que ela vai se tornar? Será que você está satisfeito com o que você tem colocado, inserindo o DNA na vida dos seus filhos? Ou você olha e fala assim, misericórdia, tem tanto de mim, coitado do meu filho. Nós precisamos dar mais glória a Deus do que misericórdia. E precisamos nos colocar na dependência do Senhor. E precisamos interceder pela vida dos nossos filhos. E nós precisamos também profetizar palavras de bênção na vida dos nossos filhos. Às vezes nós proferimos palavras duras, né, palavras que machucam. Você sabe pedir perdão para o seu filho? Irmãos, é muito triste, porque tem famílias que não sabem pedir perdão porque pensam que é uma criança. Mas você também já foi criança. Você também não gostava de ouvir palavras duras. Eles também não gostam. Eles só são pequenos, mas eles são pessoas que crescem e que às vezes não querem ser igual aos pais. Às vezes olham e falam, eu nunca vou ser como meu pai. Ou eu nunca vou me casar com uma pessoa como a minha mãe. Ou com um homem como meu pai, porque ele é carrasco dentro da minha casa. Porque ele me machuca, porque ele me maltrata a minha família. É triste, irmãos, saber que nós não somos bons espelhos para os nossos filhos.
Mas é muito gratificante quando a sociedade olha para o seu filho e vê que ele tem se tornado uma pessoa abençoada e abençoadora. Porque tudo que a gente transborda de bom, a gente tem que refletir na vida da outra pessoa. É bênção ver as pessoas olhando para o seu filho, independente do reflexo que você tem sido na vida dele, e olhar para o seu filho e falar: olha como ele é diferente, como ela é diferente dos pais. Porque se nós não estivermos sendo bons exemplos para os nossos filhos, pela misericórdia do Senhor Jesus, que Jesus seja o espelho dos nossos filhos. Pode passar o próximo slide. Essas são algumas imagens, né, de brincadeiras de crianças. Quantas vezes a gente já tirou tempo para brincar com os nossos filhos? Né? Lá em casa a gente costuma dizer que a brincadeira de família é queimada. Mas é a Vera, tá? Não tem porque é criança, não. É queimada mesmo. Quem é criança tem que sair de frente da bola. Que a brincadeira é a sério. E vocês? Vocês têm uma brincadeira de família? Vocês têm um momento de família? Uma vez a professora perguntou para a Júlia, pediu para fazer um desenho do que a família mais gostava de fazer juntos, né? Tirando o devocional, coisas rotineiras. Assistir filme. Né? A gente gosta de colocar os colchões assim na sala e deitar ali todo mundo e assistir filme. Talvez é tão insignificante, não é uma ida a um parque, não é uma ida à praia, mas eu achei muito interessante a sensibilidade dela para aquele momento ali simples. E é especial, para ela é especial. Né? Tirar tempo de qualidade, meus amados, com as nossas crianças, com os nossos filhos e adolescentes e jovens, não é porque cresceram, não. Tirem tempo de qualidade com seus pais, adultos. Às vezes, depois que casam, esquecem que também são filhos. Tira tempo, liga se a mãe está longe, se o pai está longe. Se não consegue estar junto, liga. Tira um momento para ir visitar. Isso é muito importante, porque não somos eternos nessa vida aqui. Então, vamos aproveitar aquilo que Deus nos deu. Vamos ser exemplo para os nossos filhos. Lá fora, né, na Europa, eu costumo dizer que é feito um rodízio. As crianças vão desde muito pequenininhas para a escola, muito pequenininhas mesmo, né? Elas lá é tempo integral, é educação integral. Elas passam o tempo inteirinho dentro da escola. Aí crescem, os seus pais envelhecem e vão para os asilos. É um rodízio. Porque eles fizeram com os filhos na infância e é muito natural se fazer na velhice. E é muito triste porque são muitos idosos carentes de família, porque nunca tiveram uma família de verdade. Porque sempre foi transferido a responsabilidade para outras pessoas. Próximo slide, por favor. Uma criança feliz com certeza será um adulto bem-sucedido. E eu não quero deixar aqui também de lembrar daquelas crianças que Deus coloca na vida das pessoas para abençoar, que são os filhos do coração. Né? Às vezes, nós não podemos gerar, mas foi aquilo que eu falei, até os animais podem criar. Mas o amor, ele não depende do sangue, ele não depende do DNA sanguíneo. O DNA do amor é totalmente diferente. E aí, essas crianças trazem renovo para a família. Criança é bênção, irmãos. Criança é o futuro de uma geração, é o futuro da igreja. E às vezes nós achamos tão complicado, nós tentamos criar meios
para que as crianças não participem de algumas situações. Na igreja mesmo, quantas vezes que a gente pensa que as crianças atrapalham? Nós colocamos as crianças como empecilho, às vezes numa conversa, não deixamos que elas participem, porque nós queremos engessar as nossas crianças. E quando nós engessamos ela na casa do Senhor, será que ela vai querer continuar? Ela vai se sentir bem? Porque uma criança feliz é um adulto bem-sucedido. Uma criança serva do Senhor, feliz dentro da casa do Senhor, ela vai ser uma igreja do futuro bem-sucedida. Eu, quando era criança, tomei muito beliscão da minha avó nesses bancos aí mesmo, porque são os mesmos bancos. Porque eu gostava de conversar. E era na costela. Graças a Deus eu continuei na casa do Senhor, né, pela misericórdia do Senhor, mas eram beliscões bem profundos, assim, aquele que vai lá dentro. E glória a Deus, porque ela também me ensinou que a casa do Senhor é um local de reverência. E nós devemos ter reverência na casa do Senhor. E hoje também eu quero deixar um recadinho para os filhos, né? Que os pais têm muita responsabilidade, todos nós sabemos. Mas que os filhos também não se esqueçam que a obediência aos pais é um mandamento. Né? Lá em Efésios fala que filhos, obedeceis aos vossos pais, para que prolongue os seus dias na terra. Será que Deus deixou isso escrito assim só por dizer? Só porque é bonito? Não. É uma obrigação. Ah, tia Ju, mas o meu pai, ele não é servo do Senhor. O meu também não era. Ah, mas a minha mãe me chateia. A minha também me chateava às vezes. Eu já desobedeci? Sim. E sabe quem vai sofrer as consequências, filhos? Só vocês. A mamãe e o papai vão ficar tristes? Vão, com certeza. Porque a dor do filho dói lá dentro dos pais. Mas a sua desobediência, só você vai ter as piores consequências. Sabe, às vezes, costumam dizer que mãe parece meio mágica, né? Prever futuro, previsão do tempo. E aí a mãe fala bem assim, leva o guarda-chuva, tá? Vai chover. Ah, mãe, não vou levar não. Para que guarda-chuva? Eu em um sol desse, daqui a pouco, o tempo fecha. Não sobe ali não, que você vai cair. Mãe não sabe de nada. Aí o que acontece? Cai, quebra o braço, a mãe tem que passar o dia no hospital, vai passar a noite acordada. A mãe também manda esses recadinhos porque ela não quer ter trabalho, tá, filhos? Porque cuidar de filho doente dá trabalho. Então, sejam obedientes aos vossos pais. É difícil? Não. Não é difícil. Porque ouvir, né, é melhor do que falar às vezes. Às vezes nós temos tanto argumentos, e não são só os adolescentes, não. Crianças de 2, 3 anos já argumentam, tá? E eles têm o dom da advocacia. Então, vamos ser obedientes aos nossos pais, para que os nossos dias se prolonguem na terra. E naquele slide ali, no próximo slide, a gente fala do plano da salvação, né? E tudo que foi falado aqui, eu posso resumir no amor de Cristo, que foi o maior amor. Quando Deus, Ele coloca a igreja, dando o exemplo de família, porque Ele é pai, Ele é cuidador. E às vezes, pais, mães, filhos, a gente se sente tão sozinho, mas Deus, Ele não nos abandona. E na Bíblia também fala que ainda que o seu pai e a sua mãe se esqueçam de você, Ele não vai se esquecer. E Ele vai cuidar, e Ele vai tratar, e Ele vai fazer de você uma geração de bênção. Depende só de você também, filho.
Depende também de você, mãe, interceder pela vida dos seus filhos. Ah, mas o meu filho não gosta de vir para a igreja comigo. Pega na mão. Se ele é menor de idade, obriga. Ele é sua responsabilidade. Você vai prestar conta com Deus. Isso é muito sério. Deus não te deu essa vida para você deixar ela ali de qualquer jeito, não, irmãos. Ele te deu aquela vida para você cuidar, para você amar. Ele não sofreu lá na cruz à toa, não. E quando eu falo do coração amarelo, né, João 3,16, que fala do maior amor, do cuidado de Deus, né, o pecado quando entrou no mundo, e a gente tem visto o corona, né, eu costumo falar nas lives para as crianças, que o pecado é a mesma coisa que o vírus, ele contamina, mas ele ainda é pior, ele contamina a nossa alma. E que nós não possamos ser reflexo do pecado na vida dos nossos filhos. Que não sejamos canal de contaminação na vida dos nossos filhos. Que eles possam sentir o verdadeiro amor de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Que eles tenham um desejo, não é a obrigação de vir à igreja, o desejo de amar esse Deus maravilhoso, o desejo de ter um compromisso verdadeiro com Cristo, para que eles possam crescer na graça e na sabedoria divina. Pode passar o próximo slide. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Enquanto eles vão cantar esse louvor, eu queria pedir os filhos que já estão junto com os pais, que as famílias se unam e orem pelos seus filhos, intercedam pelos seus filhos, profetizem bênção. Se o seu filho não está aqui, simbolicamente, conecte seu pensamento com ele. Se a sua mãe não está aqui, ore pela vida dela, ore para que Deus transforme a vida dela. Próximo slide, por favor. Essa é a minha família. Foi a responsabilidade que Deus me deu, para mim e para o Fred. Não é fácil. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser esposa e não é fácil sermos pais diante dessa sociedade tão corrupta. Quantas crianças que têm sofrido tanto nessa pandemia? Caladas. Quantas famílias têm sofrido caladas? Quantas crianças têm passado por abuso? Quantas crianças têm passado não só pelo abuso físico, mas pelo abuso psicológico? Maltratadas, mal cuidadas, passam fome. Às vezes a mãe está lá usando droga. O pai passou a semana toda bebendo. E essas crianças estão sofrendo calada, irmãos. E a nossa responsabilidade como igreja é orar. Não podemos ser indiferentes a isso. Nós não podemos agir com naturalidade, porque é assim que o mundo tem agido. Com naturalidade. Né? Nós estamos no mês da criança, né? Na questão de datas comerciais. E hoje eu poderia ter falado para as crianças, que para mim é muito mais fácil. Mas eu quis trazer para os irmãos a nossa responsabilidade, não só como pais, como igreja. Qual o DNA que a gente tem colocado nessa comunidade, diante das nossas crianças? Eles têm prazer em estarem aqui? Eu tenho sido um bom reflexo na vida das crianças dessa comunidade? Qual a minha responsabilidade social como igreja? Qual o cuidado que eu tenho tido com essas crianças? Nesse momento que eles vão estar louvando, interceda pela vida do seu filho, da sua família. Você já disse, eu te amo, para o seu filho hoje?
Você já disse eu te amo para sua mãe, para o seu pai? Eles também gostam de ouvir isso. Se você ainda não disse, você aí também de casa, fale para o seu filho, eu te amo. Fale para sua mãe, eu te amo. Mas fala com o coração aberto. Se tem alguma mágoa ainda, irmãos, guardada no coração dentro dessa casa, libera o perdão. Não convive com isso não, porque e se Jesus voltar hoje? Se você não está conseguindo falar eu te amo para o seu filho, para sua mãe, como você vai falar eu te amo para Deus que você não consegue ver? Em preconceito, Se Jesus voltar hoje, o que você tem para oferecer para Ele dentro da sua casa? e viver o amor. Que reflexo que você vai estar passando para Jesus? O que Jesus tem visto dentro do seu lar? Intercede pela vida da sua família. Profetiza bênção. Deus quer te dar o melhor. Nós não temos um Deus de qualquer coisa não, irmãos. Nós temos um Deus que nos oferece tudo de melhor que Ele tem. Verdadeiramente ser o seu E às vezes nós somos tão medíocres que nós só pegamos as migalhas. E Deus tem tanta coisa maravilhosa para oferecer para você e para sua família. Fala eu te amo para os seus filhos, para o seu esposo, para sua esposa. Quebranta essa barreira, irmãos, que tem dentro desse lar, dentro dessa família. Repreende em nome de Jesus, porque o inimigo, ele vê o reflexo dentro da sua casa. Ele vê o reflexo que você tem sido. Não adianta esconder. Deus vê e Ele também vê. O inimigo também trabalha no nosso lar. E Ele não pede licença. Deus pede licença para entrar. O diabo, ele não pede licença. Ele entra, invade e destrói. Você tem permitido o que na sua vida, na sua família? Que o inimigo destrua a sua família? Aquilo que Deus te deu? Aquilo que Deus confiou a você? Ou você tem profetizado bênção na vida dos seus filhos? Não permita que pessoas profetizem palavras de maldição sobre a vida da sua família, sobre o seu lar. Não permita que pessoas apontem para os seus filhos e digam que eles são isso ou aquilo. Não compactuem com palavras de maldição no seu lar. Repreende. Não aceita. Seu filho é bênção. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de falar a palavra dele. Que possamos ser vaso de bênção onde estivermos, que essa igreja possa estar transmitindo a Tua palavra, meu Pai, conforme a Tua vontade, ó Deus. Que esse amor que vem de Ti, Senhor, se faça presente onde nós estivermos, porque somos igreja do Senhor, onde estivermos, ó Pai. Não é só nessa localidade aqui não, meu Deus. Nós somos uma igreja universal. Somos uma igreja que trabalha para o Senhor. E que esse DNA possa ser inserido aqui também nessa localidade. Que as nossas crianças se sintam amadas aqui dentro, meu Pai. Que elas se sintam respeitadas, acolhidas. E ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor alcance todas aquelas crianças, ó Pai, que não têm o amor dos seus pais. Que não têm esse cuidado familiar, meu Deus. Que não têm o pão diário. Que estão passando fome. Alcance a cada uma delas, meu Pai. E cubra com Teu amor, porque nós sabemos que Ele sustenta. Nós sabemos que o Teu amor cuida. Se estamos sendo negligentes, ó Pai, com os nossos filhos,
Nos dê entendimento, meu Deus. Nos dê sabedoria. Porque eles são herança do Senhor. Emprestados a nós, meu Deus. E talvez nem merecemos, meu Pai. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade para que possamos ser pessoas melhores, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Muito obrigado pelo teu cuidado, ó Deus. Cuida dessa igreja, de cada família, ó Pai. Que todos nós possamos entender o teu amor, entender a verdadeira comunhão, entender o teu evangelho, entender o sangue derramado na cruz, ó Pai. Que esse é o verdadeiro amor, ó Pai. Ninguém mais faria isso por nós a não ser o Senhor, meu Deus. Ninguém, meu Pai, entregaria um filho para morrer por alguém, meu Pai. Mas o Senhor fez. Eu não entregaria os meus filhos por ninguém, meu Pai, mas o Senhor fez. Que possamos reconhecer, meu Deus, esse amor verdadeiramente, ó Pai. Que possamos sentir esse amor, não só de falar, mas de praticar, de atitudes, meu Pai. Obrigado, ó Deus. Que essa semana seja uma semana de bênção, ó Pai, para a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe a irmã Juliana, muito obrigado. Já tem mais alguém para a gente dividir a escala de pregação aqui na igreja, né? Que bênção. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero aproveitar a oração da irmã, para a gente estar terminando o nosso culto. Eu lembro de uma ocasião, irmãos, nós trabalhávamos ali no presídio de menores em Viana, Cariacica, sede, a parte feminina. Tinha muitas jovens, muitos adolescentes, bem jovens mesmo, abaixo dos 17 anos. E uma noite chegou uma menina que provavelmente não tinha nem 15. E eu perguntei para os policiais civis que a levaram o que tinha acontecido. E eles me contaram que aquela menina estava namorando com um rapaz, aqui do Morro do Jaburu, aqui em Vitória. E os seus pais eram crentes, seus pais estavam na igreja. E o rapaz estava tirando algumas coisas, levando para a casa dela, e ela escondia essas coisas ali. E quando ela escondia, ele dizia para ela que essas coisas eram da irmã dele, que pediu para ele guardar. E um dia a polícia descobriu que ele estava roubando as pessoas na região e estava guardando na casa daquela moça. Então eles foram de noite e apreenderam. O pai chegou da igreja, eles estavam lá guardando e levaram a menina. Na verdade, o pai que teria que ser preso. E eu perguntei para eles, por que vocês não levaram o pai? Porque, infelizmente, o pai era o responsável do imóvel e ele é que detinha da responsabilidade daquele imóvel. Ele estava na igreja, ele não sabia com quem a filha estava se envolvendo. Estava se envolvendo com o marginal. Trouxe maldição para a casa deles. Só que, graças a Deus, eles levaram a menina. Mas a cena era uma cena muito triste. Uma menininha bem pequenininha, como as nossas meninas aqui. E você viu uma menina que não tinha destreza nenhuma com crime, diferente das outras adolescentes, que já tinham mortes nas costas, já tinham tráficos. Essa menina não tinha esse traço. E o policial fez um pedido. Arruma um lugarzinho para elas, fora das outras, para que elas não machuquem ela, que era isso que acontecia. E, infelizmente, os pais estavam na igreja, fazendo a parte deles, mas eles negligenciaram uma parte, que era cuidar da filha deles, que era levar a filha menor para a igreja. E eles falharam nisso. E, por conta disso, essa menina se envolveu no crime. Que Deus possa abençoar, que essa palavra fique no seu coração, você que está assistindo. Cuidado com seus filhos, com quem eles estão andando, a quem eles estão ouvindo. Foi dito aqui como deve ser, a quem eles devem ouvir, quem deve amá-los, a quem deve falar para eles. Que Deus abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Que eu aprendi hoje, eu pude ser abençoado, irmã, obrigado. E eu espero que nós, como igreja, você que está nos ouvindo, aprenda isso para cuidar dos seus. Não deixe que isso aconteça na sua família. Mas receba a bênção de Deus nessa noite para a sua família. Então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com esse povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a família,
Deus te abençoe por estar conosco, por estar nos assistindo, ou seja, participando do culto na sua casa. Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana dirigida pelo Espírito Santo do nosso Deus. Lembrando que no segundo domingo de novembro nós temos uma sessão. Quero lembrar também que nós teremos um curso para administração aqui da igreja, tesouraria, conselho fiscal. Se você quiser participar, você é o nosso convidado, ok? Deus abençoe, uma boa semana a todos em nome de Jesus.